Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém? Glória a Deus pela presença do Senhor neste lugar hoje. Já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus hoje? Você sentiu o poder do Senhor nesse lugar? Glória a Deus. Eu quero que você diga comigo nessa noite: eu vim ser ensinado por Jesus. Amém. Você está disposto a ser ensinado pelo Senhor hoje? Glória a Deus. Há algum tempo, mais ou menos novembro, dezembro, obrigada, Sabrina, eu comecei a orar e eu comecei a pedir algo para Deus, que o Senhor me levasse a um tema específico na Bíblia e que eu pudesse me aprofundar sobre esse tema e que eu pudesse estudar sobre esse tema, porque nós sabemos que existem vários temas na Bíblia. A Bíblia fala sobre família, a Bíblia fala sobre tantas coisas. E eu dizia: Deus, o que é que o Senhor quer que eu estude? Porque eu quero estudar algo, eu quero me aprofundar em algo. E Deus tem tocado o meu coração e eu tenho visto muitas ministrações acerca disso. Eu tenho estudado acerca disso, Deus tem falado ao meu coração. E eu creio que durante esse ano, muitas das minhas pregações serão acerca do tema maturidade espiritual. Porque é algo que Deus tem trabalhado no meu coração e eu creio que é algo que Deus deseja ensinar à igreja. E a nossa pregação hoje está dentro dessa temática maturidade espiritual. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2. Amém? Acredito que muito o Senhor vai nos ensinar acerca de maturidade espiritual. Muito Deus vai nos ensinar. Amém? Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, eu te peço nessa noite, Pai, primeiramente que o Senhor me dê clareza ao comunicar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra ela venha, Deus, para nós de forma clara, Senhor. Que a revelação da Tua palavra venha a nós de forma clara, Pai. Que nós podemos aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar essa noite, acerca de maturidade espiritual, Senhor. Acerca de crescimento espiritual, Senhor. Porque eu sei que o Senhor deseja que a Tua igreja atinja níveis mais altos, Senhor. Eu sei que o Senhor quer, ó Pai, que nós passemos da fase, Senhor, de crianças e atingimos, ó Pai, a maturidade espiritual, Senhor. E eu te peço nessa noite, ó Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos, que a nossa mente esteja atenta, Senhor. E mais do que isso, que o nosso coração esteja disponível, Senhor, disponível para ser ensinado por Ti, ó Pai. Nos ensina, Senhor, aquilo que Tu queres, ó Pai. Ó Deus, e nós te agradecemos pelo momento de louvor, pelo momento de adoração, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas cadeias que foram quebradas aqui nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos pelas correntes que foram desfeitas aqui, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está neste lugar, ó Pai. Porque o Senhor é Deus desta casa, Senhor. Porque o Senhor abriu estas portas, ó Pai. E estamos aqui hoje, ó Deus, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ensina-nos o Senhor mesmo, porque Tu és o nosso professor. Tu és o nosso bom pastor, Tu és o nosso mestre verdadeiro. E que eu seja aqui, ó Pai, somente um instrumento nas Tuas mãos para comunicar de forma clara a mensagem do Senhor nessa noite. Amém e amém. Nós acabamos de ler 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 2, que diz para nós: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido,
porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Um dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que contemplou a igreja de Corinto, e também contempla os cristãos de hoje, é atingirmos a maturidade espiritual, deixando o leite, o alimento da criança, e passando a se alimentar do alimento sólido, atingindo a estatura de varão perfeito, à semelhança de Cristo. Nós sabemos que a criança, para crescer, ela precisa receber o alimento. E com o tempo ela vai se desenvolver e crescer. Biologicamente, com o alimento correto, isso irá acontecer. Mas na vida cristã, todavia, nós precisamos entender que somente o tempo não é indicativo de que o crescimento irá acontecer. Espiritualmente, o tempo é sim necessário, mas só o tempo não irá produzir o crescimento espiritual. Existem aqueles e aquelas que estão estagnados, eu diria até mesmo atrofiados, e não atingem a maturidade espiritual, porque continuam vivendo como bebês. No texto nós observamos que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto, uma igreja que ele havia fundado, uma igreja na qual ele tinha muito amor, mas que enfrentava problemas. E apesar de ser uma igreja que apresentava os dons do Espírito, era também uma igreja com atitudes carnais. Uma igreja que não queria crescer. Uma igreja que lhe faltava maturidade. E a pergunta a ser respondida hoje é: como avançar em direção à maturidade espiritual? Não existe problema em nós vivermos a fase e sermos espiritualmente falando bebês na fé. Todos nós vamos passar por este momento. Todos nós que nos convertemos, que nascemos de novo, seremos bebês na fé. Porém, nós não podemos ser eternos bebês. Nós precisamos atingir a maturidade espiritual. Nós não podemos viver estagnados no primeiro estágio de bebês na fé. E o apóstolo Paulo, como nós lemos aqui, ele declara: eu gostaria de oferecer a vocês um alimento sólido. Eu gostaria de oferecer a vocês um outro tipo de nutrição. Porém, a igreja não está preparada para receber, porque ainda se comportam como bebês, tendo atitudes carnais. Quando nós não estamos prontos, quando nós não atingimos a maturidade espiritual, nós não vamos receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Enquanto nós não atingirmos a maturidade espiritual, nós não vamos receber aquilo que Deus tem preparado. Por isso aqui, eu desejo que nós, juntos, possamos examinar as nossas vidas e avançarmos em direção ao crescimento espiritual. E observarmos em que estágio verdadeiramente nós nos encontramos. Será que eu estou estagnada? Será que eu ainda sou um bebê espiritual? Você pode ter 3, 2, 5, 10, 15, 40 anos na igreja. Mas você pode estar estagnado, sendo apenas um bebê na fé, um bebê espiritual. E o problema é quando você não quer deixar de ser um bebê. Eu, enquanto professora, já observei muitas vezes a criança, quando ela vai ganhar um irmãozinho, uma irmãzinha, ela até retrocede. Ela começa a ter comportamento de bebezinho novamente. Ela não quer deixar de ser bebê. Ela começa a ter atitudes de bebê. E muitas vezes, espiritualmente, nós temos os mesmos comportamentos. E é por isso que hoje nós vamos falar de
algumas atitudes de um bebê espiritual. E uma das coisas que eu posso falar com propriedade enquanto professora é que um bebê, ele é egocêntrico. O bebê ainda está descobrindo o mundo. O mundo é ele. Ele não consegue perceber o outro. Por isso, a dificuldade de compartilhar, de entender o outro. Um bebê não pode cuidar de outro bebê. Um bebê só pensa na sua satisfação pessoal. Um bebê não tem senso de coletividade. Um bebê é egocêntrico. Para um bebê que está descobrindo o mundo, ele ainda não consegue ver, perceber o outro. Você já percebeu quando você coloca bebezinhos para brincar? Você acha que eles estão brincando juntos, mas na verdade, cada um está brincando separado. Cada um com o seu brinquedo. E quando um bebê tenta pegar o brinquedo do outro, o que acontece? Dá problema, né? Por quê? Porque o bebê, ele não consegue compartilhar. Ele ainda não tem capacidade para isso. Um bebê pode cuidar de outro bebê sozinho? Não é possível, né? Um bebê não tem senso de coletividade. O bebê não sabe compartilhar. O bebê pensa na sua satisfação pessoal. O brinquedo é meu. Eu quero para mim. A mãe é minha. É tudo meu. Deus é tão sábio. Ele aponta para nós o crescimento espiritual comparado ao crescimento de um bebê. E quando nós transferimos isso, nós entendemos que muitas vezes nos comportamos exatamente como um bebê espiritual. E muitas vezes estamos focados naquilo que é apenas o nosso interesse. Apenas o meu próprio prazer. Apenas o meu próprio relacionamento com Deus. O eu quero é meu. Independente se isso vai prejudicar a comunhão, a unidade da igreja. Por quê? Porque o bebê se coloca como o centro de tudo. Ele quer tudo à sua maneira. Um bebê tem dificuldade, ele ainda não compreende os comandos de um adulto. Renata bem sabe, né, Renata? Quantas vezes nós falamos? Líbia também, né? Recente aí, tá mais, né? Lucas tá um pouquinho maior, mas... Quantas vezes nós falamos? Não faça! Não, não, não! E o bebê, ó, não escuta. O bebê, quando é corrigido, o que ele faz? Chora, faz birra, esperneia. O bebê, quando é corrigido, ele esperneia. Você fala não para ele, ele não aceita o confronto. E ele esperneia porque ele quer que seja do seu jeito. Porque um bebê ainda não sabe lidar com as frustrações. Um bebê ainda não sabe lidar com o não. E ele tenta sempre achar um culpado para o problema. Ultimamente a Sofia em casa está culpando até as coisas inanimadas. Não foi ela. Foi a cadeira. Não fui eu, mamãe, foi a cadeira. Porque está sempre tentando achar um culpado. Porque ainda não sabe lidar com isso. Não sabe lidar com não sabe lidar com as frustrações. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, nos comportamos exatamente como bebês na fé. Não queremos crescer. Não queremos avançar, não queremos atingir o nível de maturidade que Deus tem para que possamos receber aquilo que Ele tem para nós por herança. Porque muitas vezes não recebemos, porque não estamos prontos, porque não estamos avançando, porque estamos nos comportando como bebês na fé, que não sabemos ser corrigidos, que não sabemos aceitar o não, que não sabemos
aceitar as frustrações de não ser do meu jeito, de não ser como eu quero, de não saber lidar com o outro, de não compreender o outro, de não entender a fraqueza do seu irmão, do seu próximo, de não ter tolerância, de não ter amor, não saber lidar com todas essas coisas. E para avançarmos para aquilo que Deus tem para nós, precisamos abandonar o estágio de bebê e avançarmos para a maturidade. Não existe problema em sermos bebês na fé, desde que estejamos vivendo o tempo certo. Porque o bebê que é nutrido, ele cresce, ele se desenvolve e ele passa a atingir a maturidade. Há um tempo para ser bebê, mas há o tempo em que nós precisamos deixar de sermos bebês e decidirmos avançar e reconhecer o estágio em que nós estamos e tomar postura de avançar e dizer: eu vou crescer, eu vou atingir outro nível de maturidade, eu não vou viver como um bebezinho na fé que faz birra. Tem que ser do meu jeito, eu quero assim. Infelizmente hoje, na igreja de Cristo, eu não estou falando da nossa igreja local somente, eu estou falando da igreja de modo geral. Nós estamos vivendo dias em que nós vemos cristãos imaturos, cristãos que são bebês na fé. Onde é muito mais fácil eu abandonar a minha congregação por um desentendimento, por um problema, do que eu ser confrontado, do que eu ser corrigido, do que eu perdoar, do que eu acertar os meus problemas. Por quê? Porque quando eu sigo na rua, tem outra igreja. E eu posso ir para lá e continuar sendo um bebezinho lá. Eu vou chegar lá e eu vou ser cuidado. Aliás, sou um bebezinho na fé. Chega de ser bebê. Chega de ser criança. E não pode receber o alimento sólido, a nutrição que Deus tem preparada para você. E vai ficar no leitinho a vida inteira. Sabe o que acontece? Vai ficar subnutrido, vai perder as forças, não vai conseguir avançar, não vai conseguir chegar àquilo que Deus tem preparado para você. Por isso é preciso hoje olharmos para a nossa vida espiritual e reconhecermos em que estágio nós estamos e avançarmos e adquirirmos maturidade espiritual. Quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Eu não estou achando a referência aqui. Caio, por favor, me ajuda. O texto bíblico que fala que nós devemos desejar o puro alimento espiritual. Mas continuando aqui, antes que depois nós achamos a referência, a Bíblia ela nos fala que nós precisamos desejar o alimento. Sem o alimento, nós não temos crescimento. Nós precisamos desejar. O cristão precisa buscar o alimento. Ele precisa buscar conhecer a palavra. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou avançar com Cristo? Como eu vou deixar de ser um bebê na fé se eu
não estou desejando o alimento espiritual. E que alimento é esse? O alimento é a palavra de Deus. E não é somente a palavra que é ministrada, que é dada a mim nos cultos, essa palavra que eu recebo aqui, mas é o meu relacionamento com Cristo. É esse texto mesmo, obrigada. Vamos ler aqui? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Para quê? Por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então nós precisamos desejar genuinamente esse leite espiritual, esse alimento que é a palavra de Deus. Você precisa querer, você precisa desejar, você precisa querer se alimentar desse leite espiritual enquanto você é um bebê, para que depois você possa avançar e crescer e receber outro tipo de nutrição. Nós estamos muitas vezes acostumados a receber a palavra que vem no culto, a palavra que me chega pronta. Mas e o seu relacionamento com Deus? E você desejando verdadeiramente este alimento? Existe cristão querendo crescer espiritualmente sem ler a palavra de Deus. Sem meditar na palavra de Deus. Sem conhecer as Escrituras. Como você pode crescer espiritualmente se você não dedica tempo para se alimentar da palavra de Deus? Se você não dedica tempo em conhecer a palavra, em estudar a palavra, em meditar na palavra. Para que nós possamos crescer espiritualmente, nós precisamos desejar esse alimento. Você precisa buscar esse alimento. Tiago 1:22. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha o que diz a palavra. Nós precisamos desejar o alimento, mas o alimento sem a prática não produz crescimento. Se você não praticar a palavra, não vai gerar crescimento. Nós precisamos praticar a palavra. Nós precisamos da disciplina diária, da vida devocional. Nós precisamos viver o exercício da vida cristã. Tornai-vos praticantes da palavra. Do que adianta estarmos na igreja? Do que adianta ouvirmos a palavra? Do que adianta recebermos o alimento? Se nós não praticamos a palavra, se ela não se torna prática de todos os dias da minha vida, se eu não exercito na minha vida cristã aquilo que a palavra me ensina. Olha aí, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvinte. Porque quando você só ouve e não pratica, você está enganando a si mesmo. E continua sendo um bebê espiritual, rejeitando o crescimento, rejeitando atingir a maturidade, rejeitando pular de estágio. Nós somos aperfeiçoados, nós amadurecemos quando nós praticamos a palavra, quando nós perdoamos, quando nós damos a outra face, quando nós exercitamos a tolerância, quando nós lidamos com a fraqueza do outro, quando nós lidamos com as nossas frustrações, quando nós lidamos com a ingratidão, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos amadurecendo. Porque se você pensa que todo dia você vai ter aplauso, que todo dia você vai escutar, que lindo que você fez, que trabalho maravilhoso que você fez, você está muito enganado. Você não vai escutar. Porque quem quer aplauso é um bebê.
Quem depende de parabéns, você guardou todo o brinquedo! Ih, que lindo, filha! Comeu tudo! Parabéns! Quem deseja isso é o bebê. O cristão que atinge a maturidade espiritual, ele sabe lidar com as frustrações, ele sabe lidar com o não, ele sabe lidar com a ingratidão, ele sabe lidar com a solidão, ele sabe que muitas vezes ele é chamado para fazer uma oração quando você está enfermo, mas ele não é chamado para cantar o parabéns no seu aniversário, porque isso acontece. E eu não estou dizendo aqui, meu Deus, não fui convidado. Foi chamado para isso. Se você tem maturidade espiritual, você sabe lidar com a ingratidão, você sabe lidar com a rejeição, você sabe lidar com o não, você sabe lidar com a frustração, você sabe lidar com a não aceitação do próximo, mas você continua firme, seguindo no seu propósito de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, honrando o ministério que Deus colocou nas suas mãos, sendo um cristão maduro que está exercitando, praticando a palavra, buscando crescimento espiritual, buscando atingir níveis maiores. Sabe por quê? Porque eu quero receber aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero passar a vida toda tomando um leitinho. Eu não quero passar a vida toda recebendo esse leitinho. Mas eu quero receber o alimento sólido. Eu quero receber a nutrição que o próprio Deus tem para mim. Porque o apóstolo Paulo lá ele diz para a igreja de Corinto: vocês são uma igreja maravilhosa. Eu vejo os dons do Espírito na igreja de Corinto. Mas vocês agem como crianças. Vocês agem como bebês na fé. Vocês são carnais. Vocês estão se comportando como meninos. E eu não posso falar mais para vocês. Eu não posso ensinar mais para vocês. Eu não posso dar mais aquilo que eu poderia dar. Porque vocês têm se comportado como crianças, como bebês. E quantas vezes Deus olha e Ele vê em nós potencial. Ele vê em nós potencial. Mas Ele olha e Ele diz: eu não posso fazer, porque você ainda está se comportando como um bebê. Olha que desperdício a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo lá, e eles tomando um leitinho. Imagina o que seria o apóstolo Paulo aqui, dizendo para nós, Igreja Missionária de Jardim São Savério: eu queria dar a vocês um alimento sólido. Eu queria dar a vocês um outro tipo de alimento, mas vocês não estão preparados, porque estão deixando que a carne faça vocês agirem como crianças imaturas e birrentas, e não podem atingir a maturidade espiritual para receber aquilo que o próprio Deus tem para você. Hebreus 5,14. Puder, abre para mim, por favor. Nós vimos que para crescermos espiritualmente, para atingirmos maturidade espiritual, nós precisamos desejar o alimento, e o alimento sem prática não produz crescimento. Amém? Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Volta para mim, por favor, Caio. Mas o alimento sólido é para quem? Para quem que é? Para aqueles que pela prática fazem o quê? Têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal.
O cristão maduro é aquele que está apto, ele está pronto, ele tem discernimento, ele tem sabedoria para proteger o corpo de Cristo. Ele é capaz de alimentar e cuidar daqueles que são recém-nascidos em Cristo. Há bebês chegando a todo momento na igreja. Há pessoas se convertendo a todo momento. E esses sim precisam ser cuidados. Esses sim precisam receber o leite, o alimento que ainda não é sólido. Mas para os adultos, alimento sólido. E aquele que é um cristão maduro está apto. Ele tem discernimento, ele tem sabedoria, ele está protegendo o corpo de Cristo. A maturidade espiritual nos faz olhar para o corpo de Cristo e nos faz entender que existem situações em que eu preciso me calar em prol da unidade da igreja, que eu preciso me calar em prol do mais fraco, que eu preciso tolerar as fraquezas do meu irmão, que eu preciso preservar a unidade da igreja, e eu preciso cuidar daqueles que são recém-nascidos em Cristo. Um bebê que não quer crescer pode fazer com que um novo convertido se perca, por conta das suas atitudes infantis. Cabe a nós atingirmos maturidade espiritual. Cabe a nós pedirmos a Deus: Senhor, que eu não seja mais um bebê, mas que eu seja um cristão maduro, que eu seja aquele que protege o corpo de Cristo, que eu seja capaz de ter alimento, o leite, para dar àqueles que estão chegando e que realmente necessitam deste leite. Por fim, Efésios 4, do verso 13 ao 16. Amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só, que maravilhoso. Volta lá no começo, Caio, por favor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha que lindo isso. Olha o que Deus tem projetado, planejado para a igreja do Senhor, que todos nós cheguemos à unidade da fé. E não sejamos mais como meninos e como meninas, que são levados por qualquer vento, e se deixam levar porque não tem firmeza, porque uma criança é facilmente enganada. Com um docinho você engana uma criança. Nós temos que ensinar muito bem os nossos filhos, porque com um docinho a criança é enganada e ela é levada. Aquele que é bebê espiritual facilmente é enganado, facilmente é levado. E não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus quer de nós. Muito pelo contrário, Deus deseja que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Continua, por favor. A perfeita varonilidade. Varonilidade. Olha só.
Pegarmos a estatura de cristãos maduros, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, atingindo a estatura de varão perfeito, semelhança de Cristo. Nós cantamos aqui hoje, nós falamos de levar a identidade, nós falamos de carregar, eu irei por aí. Como é que é? Identidade. Qual? Responde para mim. A identidade de Cristo. Sermos igual a Ele, semelhante a Ele, a plenitude de Cristo. Varão perfeito. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus deseja para nós. Quando o filho pródigo perdeu a sua parte na herança, ele saiu e ele gastou tudo. Gastou tudo, absolutamente. Ele não pensou. Ele não teve maturidade para lidar com a herança que ele tinha. Ele abandonou a casa do pai e desperdiçou tudo. E Deus está dizendo para você hoje: não seja como o filho pródigo. Não desperdice a herança que eu tenho para você. Não se comporte como um menino que não sabe trabalhar com aquilo que eu estou dando às suas mãos. Mas tenha humildade para reconhecer que você muitas vezes precisa ser corrigido, que você muitas vezes precisa ser ensinado, que você muitas vezes precisará ser confrontado. E você muitas vezes precisará ser ensinado, precisará ser humilde para aprender, percorrer o caminho, até que deixe de ser um bebê e chegue à maturidade, à estatura de varão perfeito. É um processo que nós vivemos, mas quando nós não queremos sair do lugar, nós ficamos estagnados, nós ficamos atrofiados. Porque insistimos em continuar sendo o bebezinho. Não participamos da herança que o Senhor tem para nós. Como o filho mais velho. E quando o pródigo voltou, ele disse o quê? Ô pai, eu estou aqui o tempo todo. O Senhor nunca fez uma festa para mim. Agora que o outro chega aqui, tem roupa nova para ele, tem um animal sendo morto e tem uma festança. E o pai diz o quê? Tudo que está aqui já é teu. Você já poderia ter se alegrado com isso. Mas novamente nós vemos um comportamento infantil. De alguém que não tem maturidade. De uma criança que não sabe lidar com a herança. Que está posta. Está à sua frente. E o Senhor está nos ensinando hoje. O Senhor está nos corrigindo hoje. Ele está nos mostrando hoje que nós podemos deixar de sermos bebês e atingirmos maturidade espiritual. E sermos participantes da herança que o Senhor tem para cada um de nós. Você crê nisso? E para encerrar, eu quero contar para os irmãos uma história. E ela é mais ou menos assim. Um casal estava observando numa prateleira uma xícara muito bonita. E eles olhavam para aquela xícara e eles diziam assim: que xícara linda, como foi bem feita. Ela é muito maravilhosa. E eles desejavam ter aquela xícara. E aquela xícara olhou para eles e disse assim: eu nem sempre fui assim. Existiu um dia em que eu era apenas uma porção de barro. Então o oleiro olhou para mim, me pegou e começou a me amassar. E eu dizia: pare, pare! Eu não quero ser amassada, isso está doendo. Pare! O que você está fazendo comigo? Isso está doendo. E o oleiro dizia: ainda não acabou. E aquele pedaço de barro foi tomando forma. Então ele disse: agora já tenho forma. Acabou. Estou pronto. E o oleiro disse:
ainda não acabou. Foi então que ele pegou aquela porção de barro que estava com formato e colocou num forno. E o forno era muito quente. E aquele pedaço de barro que estava tomando forma dizia: esse forno é muito quente, pare com isso. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar. É muito para mim. Está doendo. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Pare, pare. E o oleiro olhava para o forno e ele dizia: ainda não acabou. E quando ele tirou aquele pedaço de barro do forno que estava tomando forma, ele pensou: finalmente acabou. Mas o oleiro pegou um pincel e começou a pintar. E ele passava uma tinta azul e aquele pedaço de barro tomando forma dizia: isso cheira mal, eu não suporto esse cheiro. Esse cheiro forte me incomoda. Eu não consigo lidar com isso. Isso está me incomodando. Chega, para. E o oleiro dizia: ainda não acabou. Foi então que o oleiro pegou aquele pedaço de barro que estava tomando forma de uma xícara, que estava pintado, e novamente colocou num forno. Mas esse forno era mais quente do que o primeiro. E aquele pedaço de barro que estava tomando forma dizia: esse forno é mais quente do que o primeiro. Eu não posso suportar. Isso está doendo. Eu não aguento mais. Pare, pare, pare. E o oleiro dizia: você ainda não está pronto. Foi então que o oleiro tirou aquela xícara do forno e deixou secar. Quando ela secou, colocou-a na prateleira. E na prateleira ela era observada e ela era desejada. Mas o que ela disse para aquele casal é: eu nem sempre fui assim. Eu era apenas um pedaço de barro e ninguém dava valor. Mas quando eu passei pelas mãos do oleiro, eu me tornei a xícara que hoje é linda e desejada por vocês. Somos nós, barro nas mãos do oleiro. Quantas vezes nós dissemos a Deus que não iremos suportar o processo? Quantas vezes nós dizemos para Deus: chega, Senhor, eu não estou aguentando. Mas o oleiro diz: ainda não acabou. O oleiro diz: ainda não terminou. Mas quando chegarmos ao fim do processo, teremos aquilo que Deus nos criou para sermos. E a obra perfeita nas suas mãos. Que você tenha no seu coração hoje a convicção de que você precisa se deixar moldar pelo oleiro. Você precisa se deixar moldar pelo Senhor Deus. Porque Ele te dará forma. Ele sabe para que você vai servir. Uma xícara, serventia. O oleiro sabia o que fazer com aquele barro. Deus sabe exatamente o que fazer com você. E coloque nas mãos do oleiro. Diga ao Senhor: eu estou disposto a ser transformado. Eu estou disposto a abandonar o estágio em que eu estou vivendo hoje. Se você tem vivido como um bebê espiritual que está há anos dentro da igreja, mas não atingiu crescimento, não atingiu maturidade espiritual, não atingiu o estágio que Deus tem para você, que hoje você diga ao Senhor: eu estou rompendo com isso. E eu quero ser moldado pelo Senhor Jesus, para que eu chegue à estatura de varão perfeito, para que eu atinja aquilo que Deus verdadeiramente tem para mim. Porque Deus tem para você. Basta que você e eu coloquemos à disposição de sermos trabalhados por Deus. Porque para atingirmos a maturidade espiritual, é um processo. Nós vivemos. É algo que nós temos que estar dispostos a viver. E eu tenho pedido para Deus: Senhor, me ensina. Me fala mais desse tema, Senhor. Me ajuda, Pai, porque eu quero me aprofundar. Eu quero também crescer espiritualmente. Eu quero também atingir níveis de maturidade. Eu quero participar da herança que o Senhor tem para mim. E eu quero ver a igreja participando da herança que Deus tem para a igreja.
aquilo que Deus tem para nós. Mas enquanto nós estivermos nos comportando como meninos, como bebês, o Senhor não nos dará aquilo que Ele tem para nós. E eu peço para que você se comprometa com Deus hoje. Não é comigo. Porque para mim também não foi fácil. Porque quando nós preparamos uma mensagem, é muito gostoso chegar aqui na frente e pregar mensagens que levantam a igreja, que animam a igreja. É muito difícil vir aqui na igreja e falar sobre maturidade espiritual. Mas é algo necessário. É algo que Deus tem para nós. Nós precisamos ouvir, porque precisamos crescer. E o filho que é obediente deseja aprender do Pai. Amém?